O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por André Rafael Weiermiller no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. A tese de doutorado tratou sobre adaptação ambiental como diretriz ampla de gestão dos recursos hídricos. Bom, professor, agora a gente quer saber qual título, então, recebeu a sua tese de doutorado. Depois de muito pensar e tentar adaptar, o nome já diz, né? Eu escolhi pelo seguinte: adaptação ambiental e comunicação intersistêmica entre direito e economia. A autopoiese da bacia hidrográfica com o pagamento pelo uso da água. E como é que foi chegar, então? Acho que foi um trabalho bastante árduo, né, professor? Como é que foi chegar nessa conclusão? Porque esse título é complexo, assim, parece que são vários assuntos interrelacionados, na verdade são. Porque a gente primeiro tem que ver dentro de uma tese aquilo que inova, aquilo que realmente dá alguma diferença, uma contribuição nova. Então, a ideia principal que eu tenho é a da adaptação ambiental. O que seria adaptação ambiental? Seria uma nova forma de abordar, de observar o que a gente pode chamar de realidade. Porque a teoria sistêmica autopoética do Niklas Luhmann, ele tem muito essa questão da observação, o observador do fato, da questão social. Então, assim, dentro dessa perspectiva, observar de uma maneira mais adequada a realidade seria, no meu entendimento, o ponto de partida para trabalhar muito melhor as questões ambientais. Não se trata realmente de uma solução para os problemas, mas a ideia de adaptação ambiental surgiu disso, porque a humanidade passou, durante toda a sua, vamos dizer assim, existência, por um longo processo adaptativo. Adaptativo no sentido de utilizar dos recursos naturais de forma que pudesse, então, proporcionar, viabilizar a vida em determinados locais, com determinadas escassezes, com algumas determinados excessos, enfim. Então, a humanidade sempre esteve no processo adaptativo. Depois a gente tem ali como um outro insight a questão da adaptação no próprio Darwin, né, que também, naquela época dele, a questão da adaptação era um mistério. Então, tudo isso aí foi passando e a gente vê que a humanidade sempre teve presente a necessidade de se adaptar a algo novo. E eu vejo que hoje em dia a gente tem assim uma perspectiva ainda mais profunda de necessidade de adaptação. Porque a gente vê a todo momento coisas novas, a todo momento a gente está causando problemas, sobretudo ambientais, complexos, e para enfrentar esses problemas nós precisamos nos adaptar. Então, a adaptação é a ideia central, com base nessa teoria autopoética. E por quê? Porque a teoria autopoética do Niklas Luhmann proporciona uma análise dessa realidade da seguinte maneira, em breve síntese, que a gente tem sistemas sociais que formam a sociedade. Então, se eu tenho o direito e a economia, que são os dois sistemas que eu usei como mote principal, eles têm linguagens diferentes, ou seja, há um problema sério comunicativo entre os sistemas. Niklas Luhmann explica isso muito bem. Então, esse problema comunicativo tem que ser superado de alguma maneira. Não é assim de uma forma direta que essa comunicação se dá. Então, a ideia é criar mecanismos, instrumentos que possam proporcionar essa ligação entre as duas coisas, vamos assim dizer, simplificando. E essa ligação poderia se dar através de incentivos ou elementos econômicos. Se eu tenho um elemento econômico que trabalha positivamente para o meio ambiente, no meu entendimento, é uma materialização do que eu chamo de adaptação ambiental. E quando a gente trabalha esse tipo de assunto, é necessário, e aí entrando no título, né, procurar aplicar isso na prática. Então eu vejo que uma das grandes temáticas e problemáticas ambientais hoje no mundo é a questão da água. Então, a questão da água hoje, ela já tem algumas perspectivas de pagamentos por serviços ambientais, que existe tanto no Brasil como em outros países. E essa lógica de pagamento pelo uso da água e pagamentos por serviços ambientais, que são coisas próximas, é algo muito interessante, porque o pagamento pelo uso da água, especificamente, ele é um mecanismo que se criou onde aquele empreendedor, seja agricultura, seja indústria, ele precisa entender a água como um insumo, como algo que faz parte do processo dele. E ele precisa pagar por isso. Então, claro, tem critérios, isso é uma coisa bastante complexa, mas, em suma, se eu conseguir colocar na prática um sistema que cobre pela utilização da água como elemento ambiental em si, eu vou ter com isso a possibilidade de reverter esses recursos por uma gestão mais adequada da própria bacia hidrográfica
aquele empreendedor se utiliza. Então, por isso que eu digo no título que há uma gestão, que há uma autopoiese da bacia hidrográfica. Em que sentido? A autopoiese vem da biologia. Foi utilizado na sociologia por Luhmann, no sentido de que há uma autoprodução através dos próprios elementos ou por meio deles. Então, o que acontece? Se eu consigo direcionar esses recursos para essa ideia de gestão da bacia especificamente, me parece que ela poderia se autoproduzir, ou seja, se autoconservar, tanto para as atividades econômicas quanto para as necessidades ambientais. Então, é um meio termo entre eu aceitar uma realidade de grave crise ambiental e, ao mesmo tempo, pegar uma ajuda na economia. Muitos não aceitam essa ideia porque eles entendem assim que se eu colocar tudo um fator econômico dentro da questão ambiental, eu estaria pagando realmente para utilizar, então estaria tudo bem. Não, mas é mais do que isso. Isso significa se adaptar. Ou seja, eu vou criar um mecanismo que possa proporcionar a autoconservação de um recurso em benefício de atividades, sim, econômicas, mas que são, evidentemente, um grande sustentáculo da sociedade hoje. A gente não pode separar as duas coisas. É muito bom se eu pudesse dizer que o ideal seria que a gente pudesse voltar no tempo, modificar algumas práticas concretas, fortes, que pudessem mudar alguma coisa no contexto ambiental. Mas eu vejo que essa análise da realidade é muito parcial. Por isso que na tese eu também critico um pouco a própria ideia do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele se tornou hoje algo um pouco vazio dentro desse nosso contexto de realidade. Tudo é sustentável, tudo é verde. Muito tem se falado nisso, as pessoas falam de qualquer maneira, né, claro, da palavra sustentável. Ou seja, tudo que é sustentável, então é bom, mas quase nada é sustentável. Eu digo na tese, muito do que se faz hoje não é sustentável, no sentido assim que não se sustenta essa relação entre sociedade e utilização do meio ambiente. Então, a adaptação ambiental não vem para resolver tudo isso, mas ela seria uma nova diretriz, um novo caminho de raciocínio, no sentido de que se eu consigo observar a realidade de uma forma adequada e ver que certas coisas eu não tenho mais como mudar, o caminho seria me adaptar a essa realidade. E essa adaptação pode se dar por meio de aportes de elementos econômicos que, assim como nos créditos de carbono, por exemplo, como eu defendi no mestrado, também é um elemento que toca a questão ambiental com a questão econômica e com fundamento jurídico. Deixa de ser. Eu defendi isso no mestrado e eu continuo defendendo isso. Então, qualquer coisa similar a isso, ou seja, os créditos de carbono da forma como estão organizados sofrem muitas críticas, concordo? Mas algo similar a isso já é algo positivo. Então, o pagamento pelos serviços ambientais, como eu tinha referido antes, que é algo também que está se desenvolvendo bastante, é uma forma, um exemplo. ICMS ecológico também é uma forma específica de a economia ajudar na questão ambiental. E na tese em si eu optei pelo pagamento pelo uso da água, porque me pareceu algo mais assim aplicável na questão da água e porque existe realmente já legislação sobre isso, tanto no Brasil como em outros países do mundo. Tá certo. Bom, o Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pelo André Rafael Weier Miller, nosso entrevistado de hoje. Nós voltamos em um instante.